Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e tô de volta com a última parte sobre as maravilhas aqui do World Wonders. Cara, e é aquele negócio, né? O mundo antigo deixou pra gente construções impressionantes, como, né, aqui a gente vê no jogo. E esses... Eu tô falando isso que é a última parte do vídeo, né? E esses monumentos, né, são verdadeiros testemunhos da grandiosidade do conhecimento das civilizações que as ergueram. E algumas dessas construções desafiam o tempo, e é o que a gente vai ver hoje aqui. Outras acabaram entrando para o imaginário popular, não se sabe se existiram de verdade ou são metáforas e tal. E hoje a gente vai explorar a história por trás dessas 8 maravilhas que faltaram, beleza? Então, antes de eu continuar, aquela coisa de sempre, para você seguir o canal, essas coisas todas, curtir e tal. Enfim, você já sabe desse papo todo, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com as pirâmides de Gizé. São essas piramidezinhas aqui, né? Aí você pensa, pô, elas são brancas, né? A gente vê as pirâmides do Egito, né, na cor de areia, né? Aquela cor. Então, elas originalmente eram assim, tá? Vou botar uma imagem aí para vocês verem, tá? E as pirâmides de Gizé, no Egito, são um dos maiores mistérios da arqueologia. Por quê? Foram construídas há mais de 4.500 anos e elas serviam como túmulos para os faraós, tá? E a maior delas, a pirâmide de Quéops, que é essa aqui, foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. E por que eu falei que ela é um mistério da arqueologia, né? Porque como que elas foram construídas, né? Algumas teorias falam de uso de rampas gigantes e milhares de trabalhadores, incluindo artesãos especializados. Assim, eu falei que algumas teorias sugerem isso, mas acho que essas são as mais aceitáveis, né? Porque a gente não pode diminuir a capacidade, a engenhosidade, né, da engenharia do mundo antigo, né? Senão a gente vira History Channel, né, que bota tudo culpa em alienígena, né? E dentro das pirâmides há corredores secretos, câmaras funerárias, inscrições, né, os hieroglifos. E até hoje, né, cara, sempre que tem uma nova exploração lá, novos segredos continuam a ser descobertos. Então tá aí as pirâmides de Gizé. A próxima maravilha que a gente vai falar é o Porto de Cartago. Esse disquinho aqui, tá? Porque o Porto de Cartago, né, localizado na atual Tunísia, que é o norte da África, foi uma das maiores proezas da engenharia naval da antiguidade. Foi construído pelos fenícios e ele tinha um design circular único. Esse aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Permitindo que centenas de navios fossem construídos e reparados rapidamente. Tudo ali, sem você precisar de um outro lugar, né, para isso. E ele tinha um canal de entrada bem estreito, né, como você viu aí no vídeo que eu coloquei, e um sistema defensivo muito avançado. Cartago controlava rotas marítimas que eram cruciais do comércio mediterrâneo. No entanto, após as guerras púnicas, os romanos acabaram destruindo a cidade e o porto, né, acabou soterrado e desaparecendo da forma que a gente viu aí no vídeo, na forma que a gente viu nas imagens que eu coloquei aí, tá? Hoje tem apenas vestígios, né? E eles podem ser vistos ainda, um pouco desses vestígios, mas a genialidade da construção do Porto de Cartago ainda impressiona muitos arqueólogos. O próximo tá aí uma maravilha que a gente não sabe se existiu de verdade, né? Que é o Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia, ele é um dos símbolos mais famosos da mitologia grega. E, segundo a lenda, após 10 anos de cerco à cidade de Troia, os gregos fingiram desistir do cerco e deixaram um gigantesco cavalo de madeira como presente para a cidade de Troia. E dentro desse cavalo, soldados estavam escondidos. Quando os troianos pegaram o cavalo, como se fosse um presente ali de rendição dos gregos, e levaram o cavalo para dentro das muralhas, os gregos esperaram anoitecer e saíram de dentro do cavalo, né, e abriram os portões para o resto do exército que estava escondido entrar e selando a queda da cidade de Troia, né? Mas essa história, será que aconteceu de verdade? Não se sabe, é uma lenda. Até hoje, muitos arqueólogos debatem se o cavalo de Troia foi um truque, realmente, literalmente, existiu um cavalo de Troia, ou foi uma metáfora para algum ataque surpresa que o exército organizou e fez à cidade de Troia. Bem,
A próxima maravilha é Petra. Estranho ver isso aqui. Você já viu isso em algum lugar, já viu em filme, inclusive, tá? Petra, que é na atual Jordânia, é uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo. Foi construída pelo povo nabateu e suas estruturas foram esculpidas diretamente nas rochas vermelhas do deserto. E qual é o maior segredo de Petra? Petra era um importante ponto comercial conectando o Oriente e o Ocidente, e os nabateus dominavam o comércio de especiarias e desenvolveram um avançado sistema de captação de água no meio do deserto. E a cidade ela foi esquecida pelo Ocidente até ser descoberta no século XIX. E desde então, ela fascina muitos historiadores e visitantes. Se você assistir aquele filme, o Indiana Jones e a Última Cruzada, o local onde o cálice sagrado está escondido é a cidade de Petra. Então, vamos para a próxima maravilha, que são os portões de Estar, ou a Porta de Estar. A Porta de Estar era a entrada monumental da cidade da Babilônia, foi construída pelo rei Nabucodonosor II, e ela era decorada por tijolos azuis brilhantes e imagens de leões, dragões e touros. Vou botar a imagem aí, vocês vão ver os animais. E elas representavam o poder do Império Babilônico. Parte dessas portas estão hoje no Museu Pergamon. E embora a Babilônia tenha sido destruída, né, essas partes da porta elas foram reconstruídas, né, em museus, permitindo que a gente consiga ver o esplendor que essas portas eram no mundo antigo. Dá para ver aqui mais ou menos, né, como é que elas são. Né? Bem parecida com a imagem mesmo. Eu gosto muito desses monomeeples do jogo. Né? Bom, a próxima maravilha é o Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi construído na ilha de Faros, no Egito. E ela guiava os navegantes com a luz que era refletida por espelhos de bronze. Cara, ela tinha cerca de 100 metros de altura, o farol. E foi um dos edifícios mais altos da antiguidade. No entanto, terremotos acabaram destruindo completamente o Farol de Alexandria e hoje seus restos descansam lá no fundo do mar Mediterrâneo. Cara, eu não sei. Arqueólogos dizem que já terem encontrado vestígios dali, muitos dizem que não. Assim, o importante é que as maravilhas do mundo antigo, a única que ainda está de pé hoje são as pirâmides, tá? Vamos para a próxima, que é a penúltima maravilha, que é o Partenon, em Atenas. Você já deve ter visto, eu vou botar a imagem aí para vocês. O Partenon é um símbolo da democracia grega. Foi construído em homenagem à deusa Atena, e a sua arquitetura impressiona até hoje pela precisão matemática e a beleza. Só que, infelizmente, o tempo e os conflitos que ocorreram ali danificaram a estrutura e muitas das suas esculturas acabaram sendo levadas para museus fora dali da Grécia. É legal ver que o Zé Mendes escolheu colocar essa... Cara, não dá pra ver por causa da iluminação. Colocou aqui o Partenon como ele era mesmo na antiguidade, né? Todo branco, com esses detalhes azuis aqui. Que é como alguns historiadores e arqueólogos dizem que foi realmente as cores de verdade, né? Assim como das pirâmides. E por último, o Coliseu. Né? Talvez uma das maravilhas, né? O jogo chama de maravilha, mas o Coliseu não é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Mas foi o maior anfiteatro já construído pelo Império Romano. E ele podia abrigar mais de 50 mil espectadores para assistir às batalhas de gladiadores, caçadas de animais e até batalhas navais simuladas. Tá? Eles simulavam batalhas navais ali no Coliseu. E apesar dos terremotos e saques, as estruturas do Coliseu sobreviveram ao tempo e continua sendo um dos maiores símbolos de Roma. Se você for a Roma hoje, você consegue visitar o Coliseu. Tá? E essas construções não são apenas pedras e ruínas. Elas contam histórias de civilizações grandiosas, de conquistas, de fé, de poder. Entendeu? Então algumas a gente consegue visitar, né? Dentro de museus ou nas próprias cidades. Né? As pirâmides, se você for lá no Egito, você consegue ver. O Coliseu você consegue ver ainda em Roma. O Partenon também. Petra você consegue ver. Né? Os portões de Estar. Então tem reproduções
nos museus, mas você consegue ver. Então, é isso, cara. Esse jogo eu gosto muito dele por isso, né? Ele tem essas representações das maravilhas, cara. Embora muitas dessas maravilhas não sejam maravilhas do mundo antigo, né, consideradas oficialmente das 7 maravilhas do mundo antigo, elas são maravilhas da arquitetura e da engenharia, né, da antiguidade. Então vale a pena a gente... eu acho muito maneiro isso do jogo considerar elas como maravilhas, né? Então, diz aí, deixa aí nos comentários, né, qual das maravilhas você já visitou, das que existem ainda, qual que você mais gosta no jogo. E aproveita não só desse vídeo, tá? Comenta nos outros vídeos da série. E com isso a gente encerra, né, o programa sobre as maravilhas do jogo base, tá? Eu tenho a expansão que vem novas maravilhas e quem sabe... Quem sabe não, eu vou fazer um programa mais tarde, mas enquanto isso, voltando às atividades do canal, né, vou gravar sobre outros conteúdos e depois a gente retorna aqui pro World Wonders. Beleza? Então, obrigado por ter assistido até agora e até mais.